Amém, a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Nós estamos aqui, quer dizer, eu estou aqui, né? Eu digo nós porque eu não estou sozinha. Eu acredito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui comigo, assim como também Ele está com você nessa tarde. Amém? Eu quero aqui, meus irmãos, estar trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, né? Estou com muita saudade dos irmãos. Nós temos viajado bastante para estar levando a palavra de Deus, né? Realizando evangelismos, vigílias, palestra com a mocidade. Tem sido uma grande bênção de Deus para as nossas vidas, né? Tem trazido muita edificação para a nossa vida espiritual. Amém? E eu quero aqui compartilhar nessa tarde com você a palavra do nosso Deus. A palavra a qual eu amo. E eu quero que também você ame, preze essa palavra mais do que tudo, né, que você tem, o que você tem. Talvez você tenha muitos bens materiais, talvez você tenha dinheiro, você tem casa bonita, você tem carro, mas dê mais valor ao nosso Deus e à palavra do Senhor. Porque o nosso Deus é o nosso sustento. Jesus Cristo é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, Salmo 46. Ele é, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, meus irmãos, é a sombra que está à nossa direita. Salmo 121. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Olha aí. O salmista ele falou assim no Salmo 119, verso 11. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Olha, só quem tem o desejo de agradar a Deus, de ser fiel ao Senhor, só quem ama Deus de verdade pode dizer estas palavras. A tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Somente quem ama Deus de verdade guarda a palavra de Deus em teu coração. Aquele que não ama Deus de verdade certamente não se preocupará em guardar a palavra de Deus, em prezar a palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Ele não terá esta preocupação. Mas todos aqueles que são a noiva verdadeira de Cristo, ele sempre vai ter essa preocupação de guardar a palavra de Deus. Ele sempre vai prezar a palavra de Deus. Ele sempre vai amar a palavra do Senhor. Só de eu falar para você aqui da palavra de Jesus Cristo, o meu coração ele chora dentro de mim, meus irmãos, mas de alegria. De alegria, porque a palavra do Senhor, ela é o nosso alimento. Meu Deus. Eu estou muito feliz. Eu choro aqui, irmãos, não é de tristeza. Eu choro de alegria, porque Deus ele tem sido muito maravilhoso em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Deus ele tem sido muito maravilhoso em nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, né? As mãos dele estão estendidas sobre nós. A mão do Senhor não está encolhida. Isaías capítulo 59 diz desta maneira. Guarde a palavra, estude a Bíblia, medita na palavra do nosso Deus. E eu tirei aqui esse momento agora para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. E nessa tarde eu quero falar sobre a terra que mana leite e mel. O porquê que a terra mana leite e mel? Que mel é esse? Que leite é esse? Talvez você já leu tantos versículos na Bíblia que falam sobre a terra que mana leite e mel, mas você não sabe que mel é esse, que leite é esse, que essa terra mana, que a Bíblia diz. Mas agora nós vamos aprender juntos dentro da palavra de Deus. Será que esse leite é leite de vaca? Será que esse mel é de abelha, que a Bíblia fala? Vamos meditar na palavra de Deus para hoje aprendermos um pouquinho sobre isso. Talvez você nunca ouviu falar. Talvez ninguém nunca pregou isso na sua igreja. E chegou o momento de você aprender a palavra do Senhor. Então vamos lá?
Primeiramente, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, o livro de Êxodo. Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 3. Peraí que eu vou ter que colocar o meu óculos. Glória a Deus. Ontem, nesse final de semana, né, nós estivemos ali desde sexta-feira na cidade de Mococa e também estivemos em Porto Ferreira levando a palavra de Deus. Foi uma bênção muito grande, né, irmãos? Eu postei algumas fotografias aí, né, do nosso trabalho. Muita gente até pensou assim, a Alessandra tá passeando, tá andando à toa. Não, irmãos, né? A gente teve a pausa pra gente almoçar, pra gente estar ali junto com os irmãos, conversando. Isso é muito bom, que a gente tem que descansar também, mas eu não estava passeando. Nós estávamos trabalhando na obra de Deus, né? Estivemos ali na sexta-feira, né? Depois teve a vigília após o culto, foi uma grande bênção do Senhor. No dia seguinte nós fomos para Porto Ferreira, levar a palavra de Deus. No domingo nós tivemos conexão com jovens, muita palavra, muito ensinamento, e foi uma grande bênção do Senhor. Foi de muita edificação, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 3, verso 8 diz assim: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, amorreu, do ferezeu, heveu e jebuseu. Então veja bem, nós sabemos que o povo de Israel, olha, para você que não sabe, nós sabemos que Abraão, ele era descendente de Sem. Sem era filho de Noé, isso daí. Descendente de Sete. Quem era Sete? Era filho de Adão, isso. Então olha da onde vieram os hebreus. Olha de onde veio Abraão. Descendente de Sem, descendente de Sete. Lembra que Adão teve Caim, teve Abel e teve Sete. É o que a Bíblia diz. Pode ser que eles tiveram mais filhos, mas a Bíblia só relata o nome de 3. Então, Abraão veio da descendência de Sete, certo? E nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel, eles acabaram sendo escravizados na terra do Egito. E aqui a gente vê que Deus está falando uma promessa. Ele está prometendo dar para aquele povo, levar aquele povo, conduzir aquele povo até uma terra que mana leite e mel. A terra prometida, da mesma forma que ele nos tirou do pecado, do Egito, espiritualmente falando, para nos conduzir até o céu, a terra prometida, a nova Jerusalém, a mansão celestial. Aqui ele faz uma promessa: livrar o povo dele, a nação eleita, da mão dos egípcios, dos seus exatores, daqueles que os oprimiam. E ele está falando que vai fazer subir, vai conduzi-los a uma terra que mana leite e mel. Agora eu disse para vocês que eu ia falar que leite é esse, que mel é esse, que a Bíblia fala. Será que é leite de vaca? Será que realmente é mel de abelha? Como muita gente pensa, até eu pensava que era. Eu pensava que era mel de abelha, gente. Mas não é isso, não tem nada a ver com leite de vaca e nem mel de abelha. Então, que leite é esse? Que mel é esse que a Bíblia fala? Olha, esse leite é leite de cabra, gente. Era uma terra que manava leite de cabra. Isso que você acabou de ouvir, né? Leite de cabra. E mel. Esse mel é do quê? Olha, existe uma árvore que agora eles conseguiram fazer ela brotar. Plantar a semente, né? Plantar a semente. Eles encontraram, né, os arqueólogos, eles encontraram as sementes de uma árvore chamada tamareira. Isso, ela produz tâmaras. Você já deve ter ouvido falar de tâmaras, né? Então, em 2005,
segundo que a nossa irmã Aline de Israel, né, que é judia, ela relata, ela fez uma pesquisa em 2005, né, eles tinham plantado, né, a semente de tamareira, e várias sementes eles plantaram, mas somente uma veio brotar, né, e essa era macho, não produzia fruto, né, precisa ter o macho e a fêmea para polinizar e produzir o fruto. Só que a tamareira que nasceu em 2005 era macho, não produzia fruto, né? E aí, meus irmãos, eles começaram a procurar pessoas que tivessem, que começaram a pesquisar, arqueólogos que encontraram sementes, mais sementes que pudesse dar para eles plantar, para ver se conseguia fazer uma tamareira fêmea brotar. E aí, novamente, eles encontraram sementes. E foi fornecida algumas sementes, né? E eles plantaram. Em 2014, acontece um milagre. Imagina uma semente de 2000 anos germinar, produzir fruto, brotar. É um milagre de Deus, não é verdade? Em 2014, nasceu a primeira tamareira fêmea. Isso, e agora já contém tâmaras, já contém frutos, meus irmãos. Olha que bênção de Deus, né? E esse mel vem da tâmara, vem desse fruto da tamareira. Então, olha aí, a terra que Deus promete dar ao seu povo é uma terra que mana leite de cabra e mel de tâmara. Sim, olha aí que tremendo, né? Essa fruta tem sabor de mel, mel de abelha, né? Então, esse mel que fala é o mel da tamareira, é o mel que vem da tâmara. Olha aí, então você está aprendendo agora como eu também aprendi, porque eu também não sabia. Agora nós vamos ler na Bíblia, em Êxodo, capítulo 33, versículo 3. Vamos lá? Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 2, tá? Êxodo 33, versículo 2. E enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, e os amorreus, os heteus, ferezeus, heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma pelo caminho. Novamente o Senhor está falando da promessa, da terra prometida, da terra que mana leite de cabra e mel de tâmara. Olha que coisa linda. Agora nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 3. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6, verso 3. Ouve, pois, ó Israel, atenta que o guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Olha aí que bênção, né? Agora Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Vamos ler aqui o que vai dizer a palavra, né? Vamos ler aqui, meus irmãos, no versículo 8 e 9. Diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou aos vossos pais dá-la, a eles e a sua semente, terra que mana leite de cabra e mel de tâmara. Olha aí que bênção, né? Guardai os mandamentos. Quem não guardar a palavra de Deus na terra prometida não pode entrar. Mas aquele que guardar a palavra de Deus entrará na terra prometida. O que Deus está dizendo aqui? Que somente aquele que for obediente à palavra do Senhor é que vai entrar, é que iria entrar na terra prometida, na terra que mana leite de cabra e mel de tâmara. Olha que bênção de Deus, né? Agora nós vamos ler Josué, capítulo 5 e versículo 6. Josué, capítulo 5, versículo 6, diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado
que lhes não havia deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-vos terra que mana leite e mel. Agora nós vamos para Jeremias, capítulo 32, versículo 22. Jeremias, capítulo 32 e versículo 22, que diz assim: até quando andarás errante? Peraí, estou lendo errado, é o 32. Diz assim: e lhes deste esta terra que juraste a seus pais, que lhes havia de dar, terra que mana leite e mel. Agora nós vamos para Ezequiel 20, que é o último versículo, e versículo 6 ao 15. Ezequiel fica antes de Daniel. Ezequiel capítulo 20 e versículo 6 a seguir, que diz assim: naquele dia levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel. É a glória de todas as terras. Olha, quando fala leite e mel, é uma terra rica, está falando de riqueza. Olha aí, meus irmãos, está falando de riqueza, como essa terra era rica. Essa terra que Deus prometeu dar para o povo de Israel. E essa terra que Deus prometeu, que é a celestial, uma terra rica também, que Deus prometeu dar para nós. Eu lembro quando o Senhor fala em Romanos, capítulo 8, verso 18, que nada se compara à glória que em nós há de ser revelada. As aflições deste tempo presente não se compara à glória que em nós será revelada. Deus tem tantas coisas lindas preparadas para todos nós. Lá em, acho que é 1 Coríntios 2,9, fala assim: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha que bênção de Deus, tremendo. Olha o versículo 15. Contudo, levantei a mão para eles no deserto, para não deixar entrar na terra que tinha dado, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. A gente sabe que aqueles que profanaram, né, o santuário, aqueles meus irmãos que foram desobedientes, que murmuraram, não puderam entrar na terra prometida. Somente aqueles que foram realmente obedientes à palavra de Deus foram as pessoas que puderam entrar na terra prometida, né? Nós vemos que a terra prometida era a terra de Canaã, né? Olha aqui, gente. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ó, só tô confirmando 1 Coríntios 2,9. Amém? Ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que coisa tremenda, né? Tudo que você já viu de tão bonito aqui, que o teu olho viu, irmão, o céu, a terra prometida, não se compara com nada do que você já viu. Tudo que você já ouviu tão belo aqui nessa terra, os louvores, os hinos mais bem, que foram bem compostos, as pessoas fizeram a sua composição, os hinos, as melodias mais lindas desta terra, palavras maravilhosas que você já ouviu, nada se compara ao que tem lá no céu, ao que nós vamos ouvir lá no céu. Imagina a voz de Deus, imagina a voz do Cordeiro, imagina o coro angelical, celestial, cantando louvores, hinos que você nunca ouviu aqui nessa terra, são os mais belos. A gente sabe que os mais belos hinos e poesias foram, meus irmãos, feitos no momento de tribulação. E são hinos maravilhosos que tocam o coração de quem ouve, do ser humano, edificando a nossa alma, aliviando-nos da dor, da angústia. Quantas pessoas pensando talvez uma besteira, uma coisa ruim, e através de ouvir um louvor espiritual que foi feito por pessoas no momento de tribulação, foram inspirados pelo Espírito Santo, quantas pessoas foram aliviadas. Agora imagina chegando no céu, você ouviu o coro angelical cantando, louvando o Senhor, aquelas vozes dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Aquelas palavras que estão descritas em Apocalipse capítulo 4, quando João ele subiu ao céu, ele foi arrebatado em espírito, e a Bíblia diz que
que ele viu, meus irmãos, e ele ouviu coisas tremendas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12, ele fala que ele ouviu coisas, ele viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito dizer quando ele foi arrebatado até o terceiro céu. Que coisa linda, né? Se eu fosse você, eu não perdia tempo com as coisas deste mundo. Elas não podem nos dar felicidade verdadeira. Às vezes você está aí vivendo no pecado, você está aí vivendo uma vida desenfreada, e a tristeza e a angústia, a tribulação tem tomado conta da sua vida por causa do pecado que você está vivendo. Enquanto você não se livrar desse pecado, não tem como você ser feliz, não tem como você ter paz, a paz verdadeira em sua alma. O que traz o sofrimento para o ser humano é o pecado, gente. Se todo mundo colocasse isso na sua mente, o que traz o sofrimento é o pecado. O que faz a nossa alma gemer é o pecado, gente. É o pecado que traz o sofrimento para o ser humano. Abandone o teu pecado, arrependa-se. A terra que mana leite e mel está te aguardando. A gente sabe, meus irmãos, que Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida. Mas é a terrena, porque a celestial ele foi para lá. Isso a gente não tem dúvida. Por que não temos dúvida? A gente lembra quando Jesus ele foi se transfigurar no Monte da Transfiguração. Quem estava com ele? Elias e Moisés. Moisés estava junto com o Senhor. Pedro chegou a falar: ó, Senhor, quer que a gente faça uma tenda para você, para o Senhor, para Moisés e para Elias também? Porque ele viu. Moisés estava junto do Senhor Jesus. Ele herdou. Ele foi para o céu. Mas nós sabemos que a terra prometida, terrena, ele não pôde pisar os seus pés lá, porque ele desobedeceu uma ordenança de Deus. Ele não santificou o nome do Senhor perante a congregação de Israel. Ele não fez conforme o Senhor disse. O Senhor falou que era para ele falar com a rocha. Ele foi e feriu a rocha. E disse: olha, eu e Arão vamos ter que tirar água da rocha para vocês beber. Ele se irou naquele momento e acabou batendo na rocha, ferindo a rocha. Ao invés de só falar com a rocha. Então Deus falou: você vai ver, eu vou te mostrar a terra prometida. Levou ele num lugar bem alto e mostrou para ele a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Olha aí, que coisa linda, né? Para dizer: olha aqui, ó, eu falei que vou dar para o povo, é real. A promessa que eu fiz é real. Olha lá a terra prometida, Moisés. É aquela ali a terra prometida. Só que você não vai poder ir lá, né? Você vai só ver. Amém? Olha aí. Meu Deus. Vamos ser obedientes à palavra de Deus, né, meus irmãos? Meu Deus, vamos obedecer a palavra de Deus por amor, não por obrigação. Talvez você está congregando em alguma igreja e às vezes você, a doutrina aqui é muito rígida, aqui eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, vou procurar uma porta larga, eu vou procurar um pastor que deixa eu fazer o que eu quero. Eu quero dizer para você que esse pastor que não prega a verdade para você, ele não ama a tua alma. Ele não ama a tua alma, porque aquele que ama, ele fala a verdade, ele prega a verdade. Vamos obedecer a palavra de Deus. Aquele que ama, ele guarda as palavras de Deus. Olha o que diz lá João 14, 21, 23. Quem me ama, guardará a minha palavra. O Senhor fala claramente conosco, quem me ama. Jesus está dizendo, ele ainda não tinha subido ao céu. Quem me ama, guardará as minhas palavras. Quem ama Jesus, ama a palavra de Deus. Quem ama a palavra está amando a Jesus. Quem é de Deus, a Bíblia diz que escuta a palavra de Deus. Quem não é, tapa os seus ouvidos para não ouvir ele falar com ele. Meu Deus, tremendo, hein? Então olha aí, meus irmãos. O Senhor quer dar para nós, ele quer tirar você desse Egito. Ele quer tirar você dessa escravidão nessa tarde. Eu não sei qual é o pecado que está te escravizando. Eu não sei qual é o pecado que você está preso nele. Eu não sei qual é o pecado que está reinando dentro do seu coração.
Eu só sei que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 6, verso 12, não reine, portanto, o pecado no vosso coração. Não deixe o pecado reinar no seu coração. Expulsa ele daí. Deixa Cristo reinar no seu coração. É tão bom a gente servir a Deus. É tão maravilhoso servir a Deus. Servir a Deus não é como muita gente pensa. Muita gente, irmãos, vive na emoção. Não é sentindo exatamente a presença de Deus. Eles estão emocionados e emoção é diferente de sentir a presença de Deus. Sentir emoção é diferente de sentir a presença real do Espírito Santo. Quantas pessoas emocionados cai para o chão, rodopia, pula para cima, mas tem pessoas que verdadeiramente estão ali, às vezes até saltando, mas eles estão sentindo verdadeiramente a presença de Deus. E para sentir a presença de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que ter temor a Deus. O que quer dizer temor? Respeito, nós temos que ter reverência, nós temos que respeitar o nosso Deus, ter respeito por Ele, reverenciar ao nosso Deus. Lá no céu tem reverência. Até depois da igreja estar glorificada, ela vai reverenciar aquele que estiver assentado no trono, aquele que está assentado no trono. Podemos ver isso em Apocalipse 4, quando a igreja glorificada, os 24 anciões, eles vão se prostrar diante do trono, eles tiram a coroa da sua cabeça, para poder adorar o Senhor em reverência, em absoluta, total reverência ao Cordeiro, aquele que vive e reina para todo sempre está assentado no trono. Que coisa linda, né? E às vezes aqui na terra, nós não queremos reverenciar a presença desse Deus. Nós não temos o mínimo respeito ao estar da presença de Deus dentro da casa do Senhor. Nós cochichamos na hora do culto, nós batemos um papo na hora do culto, mastigamos chiclete dentro da casa de Deus, gritamos, corremos, fazemos tantas coisas dentro da casa do Senhor, que isso é um sinal de irreverência ao nosso Deus. Eclesiastes capítulo 5, a palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé. Será que é tão difícil guardar o nosso pé? Se inclinar a ouvir a palavra de Deus, será que é tão difícil? Deus é tão maravilhoso, irmão. Adore o Senhor não pelo que Ele faz, pelo que Ele tem feito em sua vida. Adore a Deus pelo que Ele é. Quanta gente adorando o Senhor pelo que Ele tem feito, só porque Ele fez uma maravilha em sua vida. Agora eu vou servir a Deus porque Deus me curou. Agora eu vou servir a Deus porque Deus libertou meu filho das drogas. Agora sim eu vou servir a Deus. Você está servindo a Deus pelo que Ele fez na sua vida e não pelo que Ele é. Então você pode acabar se desviando. Você pode acabar se desviando se você servir a Deus pelo que Ele faz. Mas se você aprender a servir a Deus pelo que Ele é, nada vai te separar do amor de Deus. Nada vai tirar você da presença do Criador. Quantas pessoas se separando de Cristo? Quantas pessoas saindo da presença de Deus? Porque estão ali na casa de Deus só servindo pelo que o Senhor, Ele dá para eles. Tem pessoas que se Deus não der nada, se Deus não fizer nada por ele, amanhã mesmo ele já está no mundo novamente do pecado. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes ele não tem o que você tem. E eu dou um exemplo disso, são os africanos. Um povo que adora a Deus sem ter sapato no pé. Um povo que adora a Deus sem ter um terno bonito. Às vezes não tem nenhuma camisa. Um povo que adora a Deus sem ter água, às vezes, para beber, água filtrada, como você tem. Um povo que adora a Deus sem ter uma casa boa para morar. Um povo que adora a Deus estando enfermo, debilitado, seu corpo raquítico, às vezes cheio de enfermidade, e eles estão adorando o Senhor de todo o teu coração, enquanto você está cercado de bênçãos. E às vezes não abrimos a nossa boca nem para dar um glória a Deus dentro da igreja. Nós andamos como Israel lá no deserto, só murmurando, só reclamando da nossa vida.
reclamando de tudo e de todos. Reclamamos do microfone, reclamamos da irmandade, reclamamos do pastor que Deus nos deu, reclamamos da igreja que fica longe da nossa casa. Eu estava em São Paulo e eu tive a oportunidade de estar na casa de uma irmã e ela me contou o seu testemunho. A época em que ela era jovem na igreja, ela cresceu na igreja, ela foi criada na presença de Deus pelo seu pai que abria igrejas em vários lugares. E ela disse que um dia ela teve que andar 4 horas a pé para poder levar a palavra de Deus. E quando ela chegou no local, ela não deu conta de pregar, porque, irmãos, gastou toda a sua energia. E quando ela chega no local, ela pediu um copo de água. Não tinha água potável, filtrada para beber. Sabe o que tinha? Água suja dentro da pia que tinha lavado a louça. E alguém pegou, encheu um copo de água suja da pia e falou assim: irmã, só temos essa água para beber. E a irmã falou: não, eu não vou beber, irmã, desculpa. Ela não conseguiu pregar porque não tinha água para beber. E ela não conseguia pregar porque ela estava toda debilitada. Ela tinha andado 4 horas de pé para poder levar a palavra de Deus. E às vezes, com daqui ali, no outro lado da rua, do seu bairro, nós não queremos levar a palavra de Deus. Nós medimos esforços. Nós olhamos para as dificuldades. Nós colocamos tanto impedimento para não fazer a obra do Senhor. Nós não deixamos ser usados pelo Espírito Santo por mínimas coisas. 4 horas, e depois ela teve que recobrar a sua força para poder caminhar mais 4 horas para voltar para sua casa, a pé. E ela contando que quando iam para as festividades nas igrejas em Brasília, ela contou que uma vez ela foi em cima de um caminhão e aquele frio, aquela lona cobrindo a traseira do caminhão, e ela, os irmãos ali, todos passando frio, até chegar no local para adorar a Deus. Mas não tinha tempo ruim. Esse é o verdadeiro adorador. Essa é a verdadeira adoradora. Nós estamos cercados de tantas bênçãos. Você tem uma cama para dormir. Você está cercado de presentes do Senhor. Você é um presente de Deus. A tua família é um presente. O ar que você respira e eu respiro é um presente de Deus para a nossa vida. Essa oportunidade que você está tendo de ouvir eu pregar a palavra de Deus é um presente de Deus para você. Porque em muitos países eles estão privados disso aqui, ó. Eles não podem entrar como você entra, eles não têm essa liberdade de entrar na rede social para poder ouvir a palavra de Deus, porque eles são fiscalizados, eles são vigiados. Se alguém pegar eles entrando na rede social para ouvir a palavra de Deus, são presos, têm que pagar multa. Alguns são até mortos. E você está aí, às vezes com toda a oportunidade do mundo para ouvir a palavra de Deus, conhecer mais a Deus. Eu quero dizer para você, aproveite essa oportunidade. Porque vai chegar um momento que nós não teremos mais essa oportunidade. As portas se fecharão de repente. Nós não teremos mais o livre acesso à internet para poder falar do amor de Deus. Já está difícil excluir um vídeo meu do meu canal no YouTube só porque eu coloquei um título e eles não gostaram. E eles ainda me mandaram uma ameaça dizendo assim: se você tornar a postar, nós vamos remover o teu canal do YouTube. Só porque eu escrevi assim, ó, porque eu não corto o meu cabelo. Foram lá remover o meu vídeo e ainda falaram assim: se tornar a colocar, se tornar no assunto, nós vamos remover o teu canal. E aí? Nós estamos tendo a liberdade para pregar o evangelho do Senhor? Não. Não, já começou a nos querer privar de falar abertamente, publicamente, do reino de Deus. Já começou, debaixo de um quietinho, o inimigo já está manifestando as suas garras.
a sua raiva contra a igreja do Senhor. Daqui a pouco você não vai ter essa oportunidade no Facebook mais não. Aproveita, viu? Pegar as orações, ouvir a palavra, aprender do Senhor. Ao invés de você ficar navegando em várias páginas que não falam em Deus. Ao invés de você ficar navegando, curtindo mulherada, homens com interesse, né, de se relacionar, pecar contra o Senhor, acessando sites de pornografia, fazendo biquinho na internet. É tanta crente, meus irmãos, que dá vergonha. Ao invés de postar a palavra de Deus, tem uns que ainda posta lá o versículo da Bíblia e faz biquinho. Amém? Misturando as coisas de Deus com as coisas que não agradam o Senhor, né? Isso é muito feio para nós. Uma mulher de Deus ficar fazendo biquinho na internet. É uns vídeos tudo doido, que não edifica em nada, só escandaliza o nome do Senhor, né? Imagina eu vir aqui ficar com a minha boca na internet, com aquele bicão, irmão, que coisa feia, irmãos, né? Mas Deus tem falado, muitas pessoas têm entrado aqui e saído do outro lado. Muitas pessoas, eu não tenho tempo para ouvir esse Deus falar. Não é isso que eu quero ouvir. Essa madrugada eu tive um sonho, e nesse sonho eu passava uma grande perseguição. Eu ia pregar em determinada igreja, e ele só faltava me jogar para fora. Eu via quando aquele pastor se levantava, e ele falava assim: você não vem pregar doutrina aqui não, você está proibido até de pregar. E aquele povo da igreja todinho se levantava contra mim. E eles não queriam ouvir a palavra de Deus do jeito que eu estava pregando. E não teve nem como eu abrir a minha boca para se justificar. Porque o pastor falava numa agressividade comigo. E ele falava assim: cala, irmã, você não vai pregar mais. Você não vai pregar essa doutrina. Você não vai pregar essa palavra. Aquele pastor dizia: você não vai pregar mais. Você está proibida de pregar essa palavra. E ele me expulsava, né? E aí de repente, meus irmãos, eu vi quando uma mulher manifestada num demônio, ela vinha contra mim me perseguindo. E aquela mulher tinha uma fúria muito grande. E eu expulsava aquele demônio, ela entrava dentro do meu carro, eu tirava ela. E aquela mulher estava agressiva, furiosa, né? E eu falava para as pessoas, como se assim, para me ajudar. Ninguém ajudava. Ninguém ajudava. Eu tinha que se virar expulsando aquele demônio sozinha. Porque ninguém me ajudava. Amém? Então, irmãos, isso Deus está mostrando a situação, né? Jesus está voltando e as pessoas não querem ouvir mais certas palavras. Não querem. Quantas pessoas têm rejeitado a palavra do Senhor? Irmão, você que tem oportunidade, receba a palavra de Deus. Abrace com carinho a palavra do Senhor. Medita na palavra de Deus, porque vai chegar um tempo que nós não teremos essa liberdade. Nós seremos privados desta liberdade. Muita gente não acredita. Muita gente não acredita naquilo que a Bíblia diz. Jesus está perto de voltar, está acontecendo um grande avivamento em meu coração. Ele arde, eu sinto a presença de Deus quando eu digo sobre este avivamento. Deus está despertando pessoas para ir para as ruas pregar o Evangelho. Isso é um avivamento de Deus. Eu vejo pessoas que antes não saíam nas ruas, estão saindo para poder pregar o Evangelho. Esse é o avivamento do Senhor, é o último avivamento, porque a igreja ela vai ser arrebatada a qualquer momento. A qualquer momento a igreja do Senhor será arrebatada. Não estaremos mais aqui, não estaremos mais aqui. Se prepare, meu irmão. Abandone o pecado, abandone aquilo que entristece o Senhor. Vigie naquilo que você coloca diante dos teus olhos. Salmo 101, verso 3. Não porei diante dos meus olhos coisas más. Aborreço, eu odeio a ação daqueles que se desviam. A atitude deles, eu odeio a atitude deles, o que eles fazem.
porque desagrada a Deus, porque entristece a Deus, nada se me pegará. O salmista faz um concerto com Deus, assim como Jó também fez, não colocar os seus olhos numa moça virgem, porque Jó era casado. Da mesma forma, o salmista, ele faz um concerto: eu não vou colocar coisa má diante dos meus olhos, aquilo que entristece a Deus. E hoje a gente vê tantas pessoas monetizando canais, comerciais mundanos, misturado com a palavra de Deus, crentes dizendo: olha aí, assiste o comercial até o fim para você me ajudar a eu ganhar dinheiro, e depois vai pregar a santidade do Senhor, mas está errado. Não está correto. Nós não podemos misturar o santo com o profano. Nós não podemos abraçar o misticismo. E o que é o misticismo? É a mistura do santo com o profano. E a gente vê tanta gente se vendendo como os profetas se venderam, meus irmãos, lá na época da rainha Jezabel. Tudo por causa do interesse pessoal, tudo por causa do amor ao dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, sobre o amor ao dinheiro, é a essência, a raiz de toda espécie de males. Quantas pessoas, quantos cristãos estão abraçando o misticismo, misturando a palavra de Deus com comerciais mundanos, só para poder ganhar dinheiro, meus irmãos. Assista aí até o fim, aí ó, o comercial mundano, aí tem uma mulher seminua, aí tem uma pessoa dançando uma música do mundo, mas você é só para ela ser beneficiada do dinheiro. Não faça isso não, minha irmã, não assista o comercial para dar dinheiro para esses profetas e pregadores, não. Amém? Não assista vídeo, não obedeça assistindo vídeos mundanos para você dar ibope para pessoas pregadoras do evangelho, não. Eles têm que se converter, eles têm que se arrepender do seu pecado, senão Jesus vai voltar, eles vão ficar. Eles vão ser lançados no fogo, porque a própria palavra de Deus diz, irmãos, lá em Mateus 7, 21, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino do céu. Nem todos os pregadores do evangelho, conhecedores da Santa Escritura, irão entrar na mansão celestial. É somente aquele que faz a vontade do meu Pai, disse Jesus. Ele disse: vós que praticais iniquidade. Não adianta você ter pregado a minha palavra, evangelizado, ganhado alma, curado enfermos, libertado oprimidos, porque o dom não salva. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vocês que amam o mundo e o pecado, vocês que não quiseram se arrepender dos vossos pecados. Muitos com aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, é o que está acontecendo. Muitos usando rede social, estão se pervertendo, se corrompendo, se tornando para Deus uma planta degenerada. Jeremias 2:21, a Bíblia diz: te plantei como uma semente inteiramente fiel, mas você se tornou uma planta degenerada. Foi você que se corrompeu, foi você que pecou, que resolveu se afastar de mim. Foi você que resolveu deixar a minha presença. Olha aí, foi você que saiu do centro da vontade de Deus. Porque o Senhor jamais abandona um filho seu, mas muitos servos estão abandonando o seu Deus. Muitos servos estão abandonando o Senhor dos exércitos. Deus, ele jamais esquece um filho seu, isso está na Bíblia. Pode a mãe esquecer do filho que ainda amamenta em seu seio, mas o Senhor jamais esquece o seu. Jamais abandona seus filhos, mas muitos filhos que se dizem filhos estão abandonando o Senhor. Olha aí, meu Deus, estão se tornando como uma planta degenerada. Estão aí no TikTok, fazendo mais coisas mundanas do que glorificando o nome do Senhor. Instagram, fazendo novela. A maioria dos cristãos estão fazendo novela, filme, séries. Eles estão achando que são artistas, esquecendo que são embaixadores de Cristo na terra. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, esqueceram que são representantes do reino de Deus. Estão achando que são artistas famosos, estão querendo ser artistas, fazendo filmes evangélicos, fazendo novelas, fazendo pecinhas na internet, como se fossem artistas famosos.
Mas não se esqueça que você é um representante de Cristo. Você não é nenhum artista de televisão. Você não é, eu não sou. Nós não somos artistas. Muitos querendo brilhar, ser uma estrela brilhante. Mas a única estrela que pode brilhar é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Quem tem que brilhar na nossa vida. Não adianta eu vir aqui fazer Facebook para querer brilhar, para querer se aparecer, para querer ser. Porque senão a minha casa cai. Meu ministério não vai para frente. Deixa Cristo brilhar na sua vida. Se você hoje está aí achando que é um artista, faça um concerto com Deus. Existem outras formas de ganhar as almas para Jesus. Você não precisa fazer peça de teatro. Você não precisa fazer filme evangélico. Você não precisa fazer novela evangélica para ganhar alma para Jesus, não. Porque a palavra de Deus é suficiente. João Batista nem dom de cura e revelação ele tinha. Nem dom de cura ele tinha. Mas ele tinha o dom da palavra. E ele pregava a palavra junto do Rio Jordão e no deserto. E era multidão de pessoas, as turbas. Sabe o que é turbas? Multidão de pessoas. Iam ter com ele para ouvir os seus discursos, a pregação de João Batista. E muitos se convertiam, até soldados e publicanos se rendiam aos pés de Cristo através da pregação de João Batista. Meu Deus. Eu tô ganhando alma para Jesus, fazendo novela evangélica, filme evangélico. É desculpa. É desculpa de muita gente. Muitos estão dando desculpa para poder ficar famoso. Para ninguém falar nada, eles usam uma desculpa. Eu vou dar uma desculpa e ninguém vai perceber que eu estou interessado em ficar famoso. Que eu quero ganhar bastante dinheiro. Muitos estão investindo, irmão, mas você não sabe qual é a intenção do seu coração. Eu sei que nós não podemos julgar ninguém pela aparência e nem fazer julgamento precipitado. Amém? Porque só Deus conhece o coração da pessoa. Mas existem muitas pessoas que estão fazendo e Deus conhece a intenção do seu coração. Querendo ser artista, às vezes tem uns que dá até testemunho. Quando eu era do mundo eu queria ser famoso, eu queria ser isso, eu queria me aparecer, mas converteu e continua querendo se aparecer e continua querendo ser famoso. Ele só trocou de lugar. Mas ele ainda continua com aquele desejo mundano dentro do seu coração. Ele só mudou de nome, agora ele é crente, ele usa o título cristão, mas não parece com Cristo. Quando eu era do mundo, eu queria ser famoso, eu queria me aparecer, mas hoje está ali querendo se aparecer e ficar famoso do mesmo jeito. Olha aí. Né? Meu Deus. Então, irmãos, muitos até mesmo, irmão, você pode ver quantas pessoas não têm. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, da palavra, o teu assunto é a palavra e é Deus. É a Bíblia e é Deus. Será que o meu coração, nosso coração, está cheio de Deus nesse momento? Será que nós temos nos ocupado com as coisas de Deus? Ou será que nós estamos como Davi no capítulo 11 de 1 Samuel, 2 Samuel? A Bíblia fala que todo mundo foi para a peleja, mas Davi não. Todos os servos de Davi foram para a batalha e Davi não, ficou em casa sem fazer nada. Deixando o diabo o passarinho fazer ninho na cabeça dele. O inimigo, né? Esse passarinho é o inimigo que eu estou referindo. Ele ficou sem fazer nada. Ocioso. Na inércia. Muita gente está ociosa, andando ocioso, sem fazer nada. E ele está andando no terraço do seu palácio. No terraço do seu palácio, sem fazer nada, absolutamente nada.
Eu não vou para peleja, também não vou orar, e também não vou cantar, e nem ler a Bíblia eu não vou ficar aqui sem fazer nada, eu vou descansar. Mas mesmo quando a gente está descansando, que é um momento de descanso, nós devemos ocupar a nossa mente pensando em Deus e vigiando. E aí quando ele foi olhar, meus irmãos, do terraço da tua casa, do teu palácio, ele viu uma mulher se banhando. Porque naquela época os banheiros eram diferentes dos nossos banheiros que nós temos hoje. E eu acredito que aquela mulher, ela não estava mal intencionada. Ela não estava pensando, eu vou banhar, ficar ali nua, para que o rei venha me ver, eu nua, e sentir alguma coisa por mim. Porque a Bíblia até então, quando o profeta Natan fala daquela mulher, ele fala como se ela fosse, ele compara ela com uma cordeira. E cordeira, ela é mansa e delicada. Eu acredito que ela não teve intenções más. Porque até então ela não iria imaginar que Davi estivesse no palácio. Ela deve que estava pensando assim, não. Assim como meu esposo Urias, o Heteu, está na peleja, Davi também, o rei, deve estar lá. Com certeza ele deve estar na peleja. Não tem ninguém em casa. Mas ao contrário do que ela pensou, Davi estava em casa sem fazer nada, andando ocioso, sem fazer nada. E aí, de repente, o que aconteceu? Davi viu a mulher se lavando, tomando banho. Ela era formosa, ela era uma mulher bonita, tinha uma boa aparência. Quando você olha a primeira vez, tira o olho, você não peca. Mas quando você torna a olhar a segunda vez, sabendo que tem ali, que é desagradável a Deus, que você não pode olhar, aí você já deixa o pecado ir para o teu coração. Aí nasce o desejo no coração da pessoa. Ele tornou olhar a segunda vez. E aí foi aonde que naquele momento, ele não queria saber se ela era casada, se ela era viúva, se ela era solteira. Ele queria apenas matar o desejo da sua carne. Porque até então, quando ele olhou e o que ele viu, isso atiçou o desejo da sua carne. E ele queria matar o desejo da tua carne. E ele pediu os homens do seu palácio que fossem buscar Batseba, a mulher de Urias, o Heteu. Mas ela é casada, é mulher do teu servo leal, o servo mais fiel que você tem. Eu não estou nem aí, ele traiu até a confiança do teu servo. Tem gente traindo até a confiança do seu amigo, do seu pai, só para poder matar o desejo da tua carne. Tem gente traindo a confiança do seu pastor que confiou, lhe deu um cargo na mão, sendo usado por Deus para você fazer a obra de Deus. E tem gente vivendo no adultério, no pecado, traindo a confiança do seu pastor. Tem filho traindo a confiança de seus pais. Tem mulher traindo a confiança do seu marido. E tem marido traindo a confiança da tua esposa. Tem amigo traindo a confiança um do outro. Pode trazer ela. Ô Davi, mas você tem um monte de mulher aí, Davi. O homem só tem uma, não tem problema não. Eu quero a dele. É a dele que eu quero. Eu quero aquela lá. Às vezes a gente se acha, achamos que nós temos o direito de, só porque nós temos um carguinho na igreja, a gente acha que pode sair mandando, fazendo o que quer, só porque Deus deu para nós o Espírito Santo, os dons, só porque nós temos um dom de falar em língua estranha, pregamos com ousadia, achamos que estamos com tudo por aí, que podemos fazer o que bem quisermos. É assim não. Nós temos que continuar nos pés de Cristo. Nós temos que continuar nos pés de Deus, sempre, sempre nos pés do Senhor, porque os pés do Senhor é o melhor lugar que o cristão pode estar. Pronto, trouxeram ela. A Bíblia não cita assim, não fala se levaram dias eles se relacionando. A Bíblia conta apenas uma vez. Que ele se relacionou com ela e acabou engravidando ela. E quando ele soube, que foi avisado por ela que ela estava grávida de Davi, ele quis esconder o seu pecado ao invés de confessar o seu delito. É o que está acontecendo com muita gente. Que ao invés de confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado e se arrepender do seu pecado, eles estão escondendo o seu pecado. Eles estão escondendo o seu pecado.
Estão se escondendo atrás de uma Bíblia, estão se escondendo atrás de alguma árvore. E no jardim do Éden, como Adão, ele tentou se esconder de Deus, mas de Deus ninguém se esconde. Podemos nos esconder do pastor, do homem, da sua esposa, do seu marido, mas de Deus você não consegue se esconder, Ele está te vendo. Porque os olhos dele são como chama de fogo, capacidade para penetrar até o juízo, a nossa mente, para ver o que está passando nela. Meu Deus. Aí, meus irmãos, Deus usou o profeta Natan para poder falar com Davi. Deus sempre usa alguém, né? Graças a Deus quando Deus usa alguém. Graças a Deus, ao nosso bom Deus, que ainda há pregadores pregando a verdade e a verdade está chegando até os nossos ouvidos. Graças a Deus quando somos repreendidos pelo Senhor. Graças a Deus, devemos dar graças pelas palavras de exortação a qual nós temos recebido e de despertamento. Imagina se tivesse só palavra de autoajuda. Amém? Eu não preciso de palavra de autoajuda, porque eu já tenho ajuda do alto. Vamos lá, todo mundo, diga assim comigo. Eu não preciso de palavra de autoajuda, porque eu já tenho ajuda do alto. Diga aí comigo, gente, olha o mistério aí, ó. Eu não preciso de mensagem de autoajuda, porque eu já tenho ajuda do alto. Meu Deus, tremendo, hein? Aí de repente, Davi, o Senhor fala por meio de uma parábola com ele. E ele não entendeu de primeiro, assim, de antemão, que estava falando a respeito da vida dele. Quando foi contada a parábola, ele falou assim, quem é esse camarada que fez isso? Ele merece a morte. E ele não sabia que esse camarada era ele. Porque é muito fácil você apontar o pecado do outro e pedir que Deus faça justiça porque alguém errou. E quando o errado é você? E quando o problema fomos nós quem causamos? É difícil reconhecer. É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, se nós quisermos, o milagre vai acontecer em nossa vida. A palavra de Deus fala que ele olhou o profeta e falou, esse homem é você. Imagina o dedo de Deus se apontando agora para a vida de Davi. Ele apontando o dedo para alguém, quem é esse alguém? Queremos saber quem é esse alguém, merece a morte. E o dedo de Deus se aponta para ele e ele fala, esse alguém é você. E agora? Ou você se arrepende, ou você morre no seu pecado, você escolhe. Ou você abandona o pecado, ou você morre no seu pecado. O que você quer? Abandonar o pecado e receber o favor de Deus, a graça de Deus para a sua vida, ou você quer morrer no seu pecado? Você sabe que se você morrer no seu pecado, o salário do pecado é a morte. É a morte. É o lago de fogo. Olha aí. O filho de Davi, Deus permitiu que ele chorasse lágrimas de sangue, porque a consequência vem dos nossos pecados. Você peca hoje, daqui um mês, daqui uma semana, quem sabe até daqui um ano, começam a aparecer as consequências de todos os erros que você cometeu. Não fica um pecado sem ser impune. Deus, ele pune nós por todos os nossos pecados. Cada um vai receber o salário por conta do seu pecado. Vai semear aquilo que plantou. Se você não quer colher corrupção, coisas ruins, então não plante coisas ruins. Não saia por aí plantando discórdia, plantando contendas, plantando vaidades, plantando coisas que desagradam a Deus, porque certamente você vai receber a recompensa segundo o seu erro. Romanos 1 fala que o homem que se relaciona com outro homem como se fosse mulher,
irão receber a recompensa segundo o seu erro, se não se arrependerem do seu pecado. Olha aí. Pior que mesmo se arrependendo tem consequência aqui na terra, né? A realidade é essa. Mesmo a pessoa arrependendo do pecado, ela vai ter uma consequência nessa terra. Tem a consequência que virá depois, a punição pelo castigo, porque a pessoa teve uma vida de pecados a vida toda enquanto viveu sobre a terra, e mesmo estando aqui na terra, depois de arrepender do pecado, mesmo que a pessoa converte, ela sofre a consequência. Às vezes ela adquire uma AIDS e morre aidética em cima de uma cama, porque ela viveu na prostituição, com um homem aqui hoje, outra amanhã, ou uma mulher aqui. Você olha aí essas mulheres, homens, todo bonitão, todo sarado, e você não sabe que por detrás às vezes tem uma AIDS, tem uma doença que mata. E às vezes a pessoa, ela não quer morrer sozinha, e aí ela vai e te lança um 71. Ela começa a te seduzir com palavras e você acaba caindo no laço do diabo. Aí você peca contra o Senhor. Você acha que está no mar de rosa, você acha que está vivendo, ai meu Deus, isso é uma maravilha. Daqui a pouco começa a aparecer a tribulação. Porque com o pecado não se brinca. Você pode sentir o gozo hoje momentâneo, mas amanhã você terá dor por você ter brincado com o pecado. Pecado não é brincadeira, não brinque, meu irmão, não brinque, minha irmã. Irmãos, eu fico horrorizada porque eu vejo certos irmãos que se dizem profetas e estão curtindo foto de mulher divorciada na internet, dando cantada nas irmãs divorciadas. Não é profeta, não. Me perdoe, mas pela sua atitude, você não é profeta de Deus. Amém? Homem e mulher, dizendo eu sou profeta, você pode fazer o diabo cair no chão, lamber o chão. Mas se você não converter do teu pecado, irmão que se diz profeta, se você continuar dando cantada nas divorciadas, se você continuar atrás das divorciadas por aí, você vai colher o fruto, se você não se arrepender. Tá cheio de homem aí, já foi casado, divorciado e tá atrás de mulher na internet. Se coloque na tua posição. Você agora tem que ficar sozinho ou você volta para tua mulher. Se coloque na posição que Deus quer. Porque se você abraçar o pecado vai te conduzir à morte. É o que diz a palavra. Casamento não se dissolve com divórcio. Para o homem sim da terra, para a lei terrena, mas para a lei de Deus não. É só a morte que dissolve o casamento. É até que a morte os separe. Separou, tem que ficar sozinho, sozinha. E tá cheio de profeta, pastores divorciados atrás de mulheres, querendo casar de novo. Homem solteiro atrás de divorciada. Se você é solteiro, você tem que procurar uma mulher solteira ou uma mulher viúva para você casar. Se você é solteira, você tem que procurar um viúvo ou um homem solteiro para você casar, irmã. Porque senão você vai estar fora da palavra de Deus. Senão você vai estar em desagrado diante de Deus, desagradando a Deus com o teu relacionamento que está fora da palavra. A Bíblia fala em Lucas 16, 18, se o divorciado, quem casar com o divorciado comete adultério, e quem casar com a divorciada comete adultério, gente. A mesma palavra de Lucas é a de Marcos 10 e a de Mateus 19, é a mesma palavra, porém Lucas, ele resume a palavra que Jesus falou. Ele fala, quem casar com a divorciada comete adultério. E quem casar com o divorciado comete adultério. Deus, ele odeia o divórcio. O divórcio não é de Deus. A gente sabe que muitos até divorciam. Por quê? Porque às vezes a pessoa não é crente e ela não quer a esposa crente e ele quer se divorciar. Então você não vai ficar no jugo de servidão. Ele quer separar, separe. É o que diz a Bíblia. Certo? Em 1 Coríntios 7 é o que diz a Bíblia. Ele quer separar, separe então. Vai brigar, né? Mas, e se houver traição, a palavra do Senhor fala, né, que a pessoa, ela poderia, né, deixar a tua esposa ali,
Só que tem que ficar sozinho, meu irmão. Só que tem que perdoar, né, irmãos? Por causa da dureza do coração. A Bíblia fala lá, por causa da dureza do coração, né? Que o ser humano abandona. Se você separar e continuar com mágoa no coração sem dar o perdão, também não vai para o céu. Para ir morar no céu tem que dar o perdão, tem que liberar o perdão. Se não perdoar, de verdade, não vai para o céu. Então olha aí, mas o que eu quero chamar a atenção são daqueles que se dizem profetas e estão aí, atrás de mulheres casadas. Tem irmã que está atrás de homem casado, cobiçando. Isso é adultério. A Bíblia fala que quem olhar para uma pessoa, né, uma mulher ou um homem que seja, só de olhar cobiçando já está em adultério. É o que diz Mateus, a palavra que está lá em Mateus, capítulo 5, né? Só de olhar desejando aquela pessoa, você já está cometendo adultério. Na época da graça é muito mais rígido. Tem gente que acha que a época da graça liberou tudo. Converter a graça de Deus em dissolução. Mas a graça de Deus, a porta estreitou, foi mais, viu? Para quem acha que liberou tudo, que pode fazer o que quer, dar ocasião, usar da liberdade para dar ocasião à carne, porque a Bíblia fala, não useis da liberdade para dar ocasião à sua carne. E tem gente que acha que pode dar ocasião à carne, usar da liberdade para dar ocasião à sua carne e fazer o que quer. Não, a graça, a porta ficou mais estreita. Pode ler Mateus 5 para você ver se a porta não ficou mais estreita. Pode ler lá para você ver. Na época da lei era dente por dente, olho por olho. Agora a Bíblia fala totalmente diferente na época da graça. Se o teu irmão te bater na cara, você tem que dar o outro lado para bater. E aí? Estreitou mais ou enlargueceu mais a porta? Para você passar. Estreitou mais. O negócio agora tá mais feio ainda. Porque antigamente a pessoa te batia, você podia bater. Era dente por dente, olho por olho. Bateu, levou. Agora não. Agora se bater aqui, você tem que dar o outro lado ou então você sai correndo. Estreitou, foi mais. O negócio, a porta ficou mais apertada. A questão é obediência, a palavra crer e obedecer. Não tem esse negócio de só crer. Ah, eu creio, mas não tem atitude de cristão. Tem que crer e tem que ter atitude de cristão. Tem que estar arrependido do pecado, né? Andando no pecado. Quem fala que crê, mas está andando no pecado, não é salvo. Quem é salvo é quem crê e está andando conforme a palavra de Deus. Aí esse é salvo. Mas quem diz que crê e está andando na desobediência, não é salvo coisa nenhuma. Porque a fé sem obra é morta. Eu não estou falando aqui que a obra salva. Jesus já nos salvou. Mas não tem como eu usar o título de salvo se eu estou andando no pecado. Se eu estou vivendo em todo o pecado. Eu não tenho atitude de cristão. Como que eu posso usar esse título? Eu sou salvo. Quem é salvo é diferente. Quem é salvo pratica boa obra. Quem é salvo não anda em adultério, masturbação, prostituição. Quem é salvo não fica andando por aí na lascívia, roupa colada no corpo, escandalizando a obra do Senhor. Se veste com pudor e modéstia. Ah, lá vem falar de uso e costume. Gente, está na Bíblia. Como que eu não vou falar se está na Bíblia? Paulo falou para Timóteo, ensina as mulheres como é que deve se vestir. Fala para a mulherada da sua igreja aí, que elas têm que se vestir com pudor e modéstia. Que elas não podem expor suas vergonhas. Por que nós não podemos expor as nossas vergonhas? Tem pessoa que acha ruim de falar isso. Tem pessoa que acha ruim de falar isso. Por que não pode expor? Porque nós somos representante do reino de Deus na terra. Representante de Cristo. Imagine eu com uma saia colada, curtinha, dizendo, eu sou representante do céu. Não sei que céu é esse que eu estou representando. Lá no céu não tem lascívia. Lá no céu não tem mini saia. Lá no céu não tem salto alto. Lá no céu não tem maquiagem. Lá no céu não tem joias de ouro. Os anjos não estão todos maquiados e com brinco pendurado na orelha, colar no pescoço, de saltão. Lá os anjos não andam de mini saia, de short. As suas vestes são totalmente diferentes. Olha aí. Meu Deus.
Quando a gente começa a falar isso, muita gente não gosta. Mas é a realidade da Bíblia, está na Bíblia. Tudo que está na Bíblia tem que ser pregado. Me perdoe se você não ama a palavra de Deus e não crê em toda ela. Porque tem gente que só crê na metade, só quer pegar o que ele acha que é bom para ele. O que ele não quer para ele, ele quer descartar. Ele é contra quem prega certas passagens bíblicas. Se começar a falar algo que ele não quer ouvir, ele cai fora. Hoje você pode cair fora, mas naquele dia não vai ter para onde escapar. Hoje você pode tampar o ouvido e falar assim, eu não quero escutar isso porque já vem falar de costume. Mas naquele dia não tem para onde correr. Deus ele vai pegar todos aqueles que andaram na lascívia e vão colocar diante do trono e vão ter que ouvir, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Está lá em Gálatas 5, versículo 21. Não somos nós que estamos falando, pregando isso aqui porque queremos. É a Bíblia que diz. É a Bíblia que fala, irmãos, a palavra de Deus. Cuidado, irmão. Tem muitos teólogos aí que dão curso de teologia, mas é uma teologia totalmente pervertida. Tem muita teologia. O perigo de você... às vezes a gente fala que tem gente que é contra estudar teologia. Nós não somos contra, pode estudar. Mas cuidado com quem você estuda. Tem muitos teólogos que eles estão estudando uma teologia pervertida. Estão afastando o povo da fé verdadeira. Muita gente se apostatando da fé por causa de muitos ensinamentos errôneos por aí. Pessoas que já não têm mais o Espírito Santo, nem crê nele, não crê mais em cura, não crê em milagres, não crê que Deus ainda opera hoje. Para muitos teólogos, o pecado deixou de ser pecado. Para muitos teólogos, a santidade não é necessária para ver a face do Senhor. Mas a Bíblia diz, vamos ficar com a Bíblia, Hebreus 12, 14. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Olha aí. Então tá aí a palavra, irmão. Eu sei que tem muita gente que ele está em santidade, ele despreza outros porque ele acha que ele é mais santo. Mas a gente não pode usar isso para querer justificar uma coisa e outra. Cada um tem que se colocar na palavra do Senhor, na posição que Deus quer. Eu não posso vir aqui, ela usa saia grande, mas tem a língua grande. O que adianta? Ela tem a língua pequena, mas a saia dela tá curta. A gente não pode usar uma coisa para querer justificar o nosso erro. Lá as irmãs, tá com a saia grande, mas tem a língua grandona. Eu não posso usar isso para querer justificar uma coisa. Cada um tem que se colocar do jeito que Deus quer. Quem está com a saia curta, se conserte. Quem tem a língua grande, se conserte também. Cada um tem que se consertar, reconhecer o pecado. Todos nós temos pecado e precisamos reconhecer isso. Reconhecer que temos pecado e reconhecer o senhorio de Cristo. Amém? Então, irmãos, mas muitos não querem não. Ele quer justificar o seu erro, ele não quer aceitar que ele está errado, que ela está fora da palavra de Deus. O que tem a ver uma minissaia? Irmão, Deus ele fala de tudo, ele tem cuidado para conosco. Nós somos o templo do Espírito Santo. Se o Senhor não se preocupasse com a maneira da gente se vestir, ele teria deixado Adão e Eva andando nus com as folhinhas de figueira. Mas olha a preocupação de Deus, que ele foi lá, ele mesmo confeccionou vestimenta de pele e deu para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele matou lá um animal, tirou a sua pele, fez a vestimenta. Houve um sacrifício ali para poder tirar a vestimenta. Ele confeccionou. Gênesis 3, 21. Olha aí. E vestiu, cobriu a sua nudez. Ele não fez um tomara que caia, não. Ele fez uma roupa que cobriu as suas vergonhas. Ele fez uma roupa. Não é conforme muita gente pensa que vê no gibi, vê na novela, é um tomara que cai, uma parte sem manga, outra com manga. Não, gente, isso é coisa, imaginação da cabeça do ser humano. Deus fez uma vestimenta bem composta, que cobria as vergonhas do ser humano. Amém? Então, olha aí, né? Vamos andar. Será que é tão difícil assim andar conforme a palavra? Será que é tão difícil se despir das nossas vaidades? O céu nos espera, meus irmãos. O céu te espera. Vamos nos despir das nossas vaidades, idolatrias.
Vamos nos despir de todo o pecado, arrogância, orgulho, soberba. Vamos nos despir da vestimenta da maldade. E vamos nos vestir da vestimenta da santificação, da humildade, do amor. São essas vestes que nós temos que nos vestir com elas. Amém? A Bíblia fala em Salmos 4:2, filhos dos homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Até quando vocês vão ficar aí transformando a minha glória em infâmia? A semelhança de Deus foi manchada por causa do pecado. A glória de Deus, a semelhança de Deus foi manchada por causa do pecado. A Bíblia fala em Salmo 8:5 que nós fomos coroados. O homem ele foi vestido de glória e de honra por Deus. Mas o homem perdeu essa glória quando ele pecou, quando ele caiu no pecado, desobedeceu a palavra de Deus. Mas Deus enviou na terra, João 3,16, o seu único filho, para nos vestir novamente, nos coroar novamente de glória e de honra. Olha que coisa linda, olha a obra que o nosso Deus, olha só a obra que o nosso Deus realizou. O amor dele foi demonstrado em obra. E agora você acha que o teu amor é só de palavra? Tem que ser só de palavra? Não, tem que ser demonstrado com obras também. Atitude. Tem que haver uma atitude de arrependimento. Você tem que abandonar o seu pecado para demonstrar para com Deus o seu amor, para com Ele, a sua fé verdadeira que você tem nele. Ou você acha que é só falar eu tenho fé, eu amo a Deus e pronto e acabou? Não é assim não, irmão. O próprio Deus demonstrou com obra o seu amor para conosco. Enviando na terra, se fosse assim, eu te amo, não precisa de eu enviar o filho não. Ele provou, peraí que eu vou provar. Eu tô dizendo que eu amo e eu vou provar o meu amor para com você. Peraí, filho, vem cá. Ele despiu seu filho de toda a glória. Jesus se despiu da sua glória. Jesus tirou a veste da sua glória. E ele tomou a forma de servo humilde. E ele desceu aqui na terra. Ele veio no ventre de uma mulher. As mulheres eram tão desprezadas antigamente. Hoje, até hoje, muitos falam, mulher não pode pregar. Mulher não pode fazer. Mulher tem que ser pisada pelo homem. Olha onde o Senhor Jesus foi descer. Alabassuri canta labaia. Olha onde o Senhor Jesus foi descer. Entrar no ventre de uma mulher que era desprezada. Até hoje, mulher não pode pregar, não pode. Por que não pode pregar? Ela carregou Jesus 9 meses no seu ventre. As mulheres acompanharam Jesus até a sua morte na cruz. Lá estavam elas, ao pé da cruz, chorando, olhando para Jesus, amando, adorando a Jesus. A mãe dele acompanhou até o último minuto. As mulheres que o serviam com seus bens. As mulheres eram cooperadoras, ajudavam a obra de Deus muito mais até do que os homens. Com as suas ofertas. Dorcas. Quantas mulheres. A oferta da viúva. Olha aí, meus irmãos, Jesus citou a oferta da viúva. A mulher viúva que ajudou a obra de Deus com tudo que ela tinha. Maria Madalena. Ele libertou do 7 espírito maligno, era uma verdadeira adoradora. Que quando ele ressuscitou, ela foi a primeira mulher a levar a palavra de Deus, a falar da ressurreição de Cristo, de anunciar a ressurreição, levar boas novas para os discípulos. Talvez alguém pode dizer, não, que isso, uma mulher vem cá falar. Jesus quem mandou, foi Jesus quem mandou ela falar, foi Jesus que mandou ela pregar, foi Jesus que mandou ela anunciar. Se Jesus mandou, quem é você, homem, para querer proibir as mulheres de pregar, de levar a palavra de Deus? Quem é você? Quem você pensa que é? Você acha que é maior do que o Deus que mandou Maria Madalena anunciar o evangelho? Tem muito homem se achando, muita mulher se achando a bam. Mas Deus continua sendo maior do que nós. E sempre vai ser maior do que o ser humano que Ele criou. Sempre Ele vai ser mais poderoso do que tudo e todos. Meu Deus. Olha só. As mulheres se tornaram cooperadoras na obra de Deus. Antigamente, lê o livro de Gênesis para você ver. Quando Deus criou o homem e a mulher, sabe o que Ele fez? Criou macho e fêmea e o chamou de Adão. Não falou nem que chamou Eva de Eva. Falou assim, o chamou de Adão. Porque todos os dois eram igual para Deus. Tinha o mesmo valor. Mas aí quando pecou, aí começaram a achar que a mulher era menor, que a mulher tinha que ser pisada.
Aí lá na lei, lá, vocês lembram como é que era a situação da mulher? Era como um objeto descartável. Eu fico lembrando da situação da mulher do levita, que abusaram dela, aquele tanto de homem abusou dela. Ele deixou levar embora a sua mulher. Eles fizeram o que queria. E no dia seguinte aparece a mulher toda debilitada, de tanto que aproveitaram dela. E caiu morta na porta da casa do homem. E eles esquartejaram, partiram os pedaços e mandaram para cada tribo. Que situação a mulher. Muitas das vezes o homem ficava impune e a mulher era punida. Sendo que o homem tinha que ser punido junto também. Naquela passagem lá de João 8:11, cadê o homem que adulterou? Só a mulher estava ali para ser apedrejada. Cadê o homem que adulterou para ser apedrejado também? Meu Deus, mas Jesus veio, né? Graças a Deus. Jesus veio para nos salvar. Aleluia! Louvado seja Deus! Jesus veio para nos salvar, para libertar, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia! Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável, libertar os presos, encarcerados da prisão, aliviar os oprimidos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Oh, Jesus. Graças a Deus. E aqui eu termino a mensagem. Deus abençoa, que eu vou ter que sair, né? Deus abençoa meus irmãos. Deus abençoa a todos os irmãos, todas as irmãs. Amém? Deus abençoa. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém aí que você quer entregar hoje a sua vida para Jesus? Coloca aí, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Eu quero mudar de vida, eu quero morar no céu. Eu creio em Jesus, eu reconheço o senhorio dele, que eu sou pecadora, pecador. Se você crê tudo isso, coloca aí, eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que está desviado e quer voltar para Jesus, põe aí agora, eu quero voltar para Jesus. Alguém que quer fazer concerto, põe aí, eu quero fazer concerto com Jesus. Eu quero orar por você, você vai levantar a sua mão, vai repetir comigo a oração, entregando a sua vida para Jesus, para você ser salvo. Porque se Jesus voltar agora e você não se entregou, você vai ficar, vai perder a salvação. Amém? Coloca aí, você que quer entregar a sua vida para Jesus. Glória a Deus. Levanta a sua mão, você que quer reconciliar. Diga, Senhor Jesus, eu me reconcilio, perdoa pelos meus pecados. Eu estou fazendo um concerto, me dá força para voltar para a tua casa, para obedecer a tua palavra. Amém. Agora você que quer aceitar Jesus e entregar a tua vida para Ele, levanta a mão, diga, Senhor Jesus, eu quero me entregar para o Senhor. Eu te aceito como meu Salvador. Perdoa pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus que ressuscitou para me salvar. Amém? Agora procura uma igreja bíblica, mais bíblica que tiver. E vai congregar, porque a gente tem que ir para a igreja sim. Tem esse negócio de congregar em casa, não. Amém? Procura uma igreja, tem que aprender a conviver com as pessoas. Senão como que a gente vai para o céu? Lá nós vamos conviver com um monte de gente. Né? Gente de tudo quanto é igreja da terra. Porque a placa não salva. Tem gente em tudo quanto é igreja que vai ser salvo. E se a gente não consegue conviver nem aqui na terra com ninguém, queremos viver no nosso mundinho, o nosso quartinho fechado, então como é que você vai morar no céu, quer morar no céu com Jesus? Se nem para a igreja você não quer ir, porque, lá vou contaminar, lá tem um monte de gente assim e assado. Então você não está preparado para morar no céu. Para morar no céu nós temos que aprender a conviver com as pessoas na terra. Amém? Então tá aí a palavra de Deus, Deus abençoa. Eu vi alguém perguntando sobre pastora. Na igreja Deus é Amor nós não temos pastora, tá, irmãos? Nós não temos pastora. Nós temos dirigente de igreja, porque às vezes tem a necessidade dos irmãos que não tem para dirigir a igreja, põe a irmã para dirigir e tomar conta. Mas nós não usamos o título de pastora. Algumas igrejas utilizam do título de pastora. Amém? Então Deus abençoa você, fica com Deus, um abraço. Eu não sou pastora, eu sou apenas uma cooperadora do Senhor, uma humilde serva de Deus. Amém? Deus abençoa você, até a próxima live. Lembrando os irmãos que amanhã eu estarei iniciando uma campanha na live, tá bom? Eu não sei se vai ser às 22 ou se vai ser às 23 horas da noite. Mas nós vamos iniciar uma campanha, tá? Nós vamos iniciar uma campanha
eu quero estar trazendo também palavra de Deus, algumas coisas para vocês aprenderem de Jesus. Deus abençoe, gente. Um abraço bem grandão da irmã Alessandra Custódio.